Você está por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da política brasileira. 2022 é ano de eleição. Mais do que nunca, esse é o período para se analisar as ideias propostas por aqueles que querem ter nas mãos o poder de governar o Brasil e seus estados, seja como presidente, governador, senador ou deputado estadual, federal, distrital. Contudo, é importante estar alerta, não só nas propostas e em tudo que é falado, como também naquilo que não é falado. Afinal, muitas ideias passam despercebidas pela grande maioria da população, que não se atenta para as atitudes de candidatos e partidos. Esconder as verdadeiras intenções da esquerda, inclusive, foi uma das estratégias sugeridas por um pastor de uma determinada denominação, que ficou conhecido como pastor do PT. Isso porque o religioso estaria fazendo o papel de ponte para aproximar a legenda dos eleitores evangélicos. E para que isso aconteça, o religioso traçou um plano estratégico que ele mesmo divulgou em uma entrevista a um portal de notícias. Segundo ele, para a esquerda assumir a liderança do poder executivo, ou seja, a presidência, é preciso evitar alguns assuntos que são característicos de sua ideologia, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto e legalização de drogas, pois expor assuntos como esses atrapalharia o processo eleitoral, considerado vitorioso. Agora, a esquerda, eu penso que hoje muita gente tem que ter consciência. Se ficar se expondo suas próprias, o que pensa ideologicamente e tal, o que vai estar fazendo? Eu vou estar apenas atrapalhando algo maior que a eleição do presidente Lula. Em outras palavras, é preciso esconder do povo as verdadeiras intenções para que os candidatos da esquerda aos diversos cargos públicos sejam eleitos. Vale destacar que, dessa forma, o pastor trata os evangélicos como desinformados, despreparados e até mesmo esquecidos. Uma outra suposta estratégia do religioso seria fazer o povo acreditar que nos governos do PT as coisas eram melhores. Eu quero te fazer ter esperança através da sua memória. Você era feliz e não sabia. Mas será que é isso mesmo? Separamos alguns assuntos que a esquerda trouxe à tona nos últimos anos e que deixam claro que a ideologia que diz ser benevolente e governar para os pobres, na verdade, governa para si mesma e negligencia o povo. Um exemplo foi o posicionamento dos grupos esquerdistas ao marco regulatório do saneamento básico. O projeto elaborado pelo governo federal tem como meta resolver o problema do saneamento no Brasil. Através do apoio da iniciativa privada, o objetivo é levar água tratada e encanada e coleta e tratamento de esgoto para milhões de brasileiros que não têm acesso aos serviços. O projeto foi aprovado, mas é curioso notar que a maioria dos votos contrários à proposta foi de partidos de oposição ao governo, incluindo PT, PCdoB e PSOL. Situação semelhante aconteceu no Senado Federal. No discurso da esquerda, a água estaria sendo privatizada, o que na realidade é uma distorção do tema. Sem o apoio da iniciativa privada, as ações que devem acontecer em 10 anos levariam pelo menos 40 para serem concretizadas. Mas mesmo sabendo da necessidade de investimentos para mudar o cenário do saneamento no Brasil e acabar com o sofrimento dos mais pobres, a esquerda votou contra, sem oferecer nenhuma alternativa plausível para solucionar a questão. Outro tema que envolve poder e demonstra a incoerência da esquerda é com relação à reforma agrária. O tema é antigo e gera inúmeras discussões, pois de um lado tem milhares de famílias que buscam um pedaço de terra para morar e trabalhar. De outro, há inúmeros hectares improdutivos nas mãos de poucos. E no meio de tudo isso, há os militantes de esquerda. Quando se fala
fala no MST, por exemplo, a ideia que vem à cabeça é de um grupo que defende os interesses daqueles agricultores vulneráveis. Mas isso não passa de ideia mesmo, porque na prática a situação é diferente. Representantes do grupo já declararam de forma aberta em entrevistas a veículos de comunicação que são contrários à política do governo Bolsonaro de entrega de títulos temporários e definitivos aos agricultores, o que não faz muito sentido, porque o título é o documento que dá ao sem terra o direito de ter o que é seu, sem correr o risco de que ninguém tome. É o fim do ciclo da reforma agrária, que começa com a desapropriação de um espaço, passa pelo assentamento e termina com a titulação. O grupo criado para pressionar o governo a realizar a reforma agrária passou a priorizar os interesses de legendas da esquerda e já não valoriza a entrega de títulos. E por quê? Há quem defenda que, apesar de levantar bandeiras a favor do povo, o que o MST quer é o poder. E famílias que têm suas terras não são facilmente controladas por movimentos sociais, o que enfraquece esses grupos. Tanto que o MST defende a exploração coletiva de terras, enquanto elas permanecem sendo do Estado. Como alguém que luta pelo direito à terra reclama quando ela é oficialmente repassada aos mais vulneráveis. Com relação à família, as propostas da esquerda são caóticas e vão desde a criação de um estatuto com diretrizes tão amplas que permitem inúmeras interpretações. Inclusive, segundo especialistas, se aprovado, poderia dar direito de defender arranjos familiares, como o trisal, que é o casamento entre 3 pessoas, e até relações incestuosas entre pais e filhos ou irmãos. Outra proposta relacionada à família sugeria a redução da burocracia para que uma pessoa conseguisse alterar o nome em seus documentos, trocando-o pelo nome social, que segue o gênero com o qual se identifica. E sugeria ainda que todos os indivíduos pudessem realizar tratamentos hormonais, cirurgias e essa mudança de nome, inclusive menores de idade, sem a permissão dos pais. Atualmente, o projeto se encontra arquivado. Até quando se fala em criminalidade, a esquerda não mantém o bom senso. Um dia depois de sair da prisão em Curitiba, o ex-presidente Lula discursou em São Bernardo do Campo, onde falou sobre algumas situações que considerava inaceitáveis, como o aumento de pessoas nas ruas, da prostituição e da criminalidade, mas nesse último caso, atacando a polícia. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Engraçado que foi justamente pelo roubo de um celular por menores de idade que seu filho, Luiz Cláudio, foi parar na delegacia. Ele foi assaltado por 4 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos, com uma arma de brinquedo. Os menores foram detidos pouco depois da ocorrência e encaminhados ao 27º Distrito, no bairro de Moema. Quem sabe o crime não é considerado furto por necessidade, como foi sugerido por um projeto de lei de uma deputada do PSOL. A ideia é que nessas situações o culpado receba uma pena branda, restritiva de direitos ou multa. O objetivo é reduzir o número de encarcerados pelo caminho mais fácil, sem prisão. Diante de tudo isso, fica a pergunta: como apoiar quem não apoia o povo? Como acreditar em políticos que usam a mentira para enganar o eleitorado? Como o eleitor cristão deve tratar os políticos que insultam sua inteligência? Muito bem-vindo ao Entre Linhas de hoje. Vamos tratar aqui deste assunto polêmico. A esquerda contrata pastores para consultá-los como se aproximar do povo cristão, especialmente o povo evangélico, e os católicos também. E é aconselhada por tais chamados pastores a enganar o povo, a não dizer a verdade, não dizer o que realmente pensa, para não espantá-los. Mudar o seu discurso para aquilo que o povo quer ouvir.
e não a verdade. Nós vamos tratar desse assunto hoje, o que você acha disso. Nós estamos aqui com o Bispo Adilson, como sempre, e convidados especiais, Bispo Alessandro Pascoal e o Bispo Eduardo Bravo, representando Unigrejas. E vamos tratar desse assunto aqui, porque eu não sei vocês, mas eu fiquei chocado por várias razões. Uma delas, talvez a principal razão, foi de ver um chamado pastor dizendo abertamente, nem corou, eu não vi ele ficar corado em falar isso, aconselhando: não digam o que vocês pensam, não falem aquilo que vocês realmente querem fazer, fale para o povo aquilo que o povo quer ouvir. Um pastor dá esse conselho, em outras palavras, está pegando as ovelhas, está dizendo para o lobo: olha, é assim que você devora as ovelhas, vendendo o seu rebanho para os lobos. É realmente lamentável. Porque ele se disse pastor da Assembleia de Deus, mas a liderança da Assembleia de Deus emitiu documento dizendo que ele não é pastor da Assembleia de Deus. Se esse pseudo-pastor, ele é verdadeiramente uma pessoa que leva a sério o Evangelho, o primeiro posicionamento dele seria ser contrário a um posicionamento de levar as pessoas ao engano. Ele deveria querer conduzir as pessoas à verdade. Então, isso já serve como primeiro alerta para todos os que são evangélicos e também para os demais pastores que ouvem a voz desse pseudo-pastor. Infelizmente, a gente tem essa situação hoje, Bispo Adilson, porque as pessoas... Você vê, já por vários anos, pesquisas são feitas no Brasil para medir a credibilidade das instituições no Brasil. E entre as primeiras instituições que gozam de credibilidade entre o povo são as igrejas. E os políticos sabem disso. Então, por isso, muitos se valem dessa credibilidade para poder passar suas mensagens e chegar a este povo. Mas o povo tem que ficar atento e alerta, não é que nem todos, como Jesus disse, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, são meus servos, e nem todos que se dizem pastor, pastor, na verdade, estão cuidando das ovelhas. Realmente é estranho que alguém que pregue a Bíblia, primeiro, aceite uma ideologia que é contrária àquilo que está escrito na palavra de Deus. E segundo, porque também, como é que pode um pastor estimular que as pessoas sejam enganadas? Ou seja, vamos trabalhar com a omissão, para não dizer a mentira. Então vamos dizer que ele orientou que eles trabalhem, que a esquerda trabalhe com a omissão. Por quê? Porque se as pessoas que, eu diria não só evangélicos, mas cristãos, sim, isso envolve também o povo católico. A partir do momento que a pessoa professa fé nas escrituras sagradas, então se ela toma conhecimento do programa de governo, da intenção que há por parte da esquerda, então logo ela vai entender que ela não pode apoiar esse tipo de ideologia e esse tipo de candidato. Então, ele vem orientando isso, omitam o que vocês querem fazer, porque senão o caldo vai entornar. Em outras palavras, mintam para o povo, mintam para o eleitor, enganem o eleitor, para que vocês, uma vez chegando no poder, possam fazer o que vocês quiserem. Mas enganem o eleitor, quer dizer, para que eles votem pensando que é pastor, na verdade é lobo, não é? Para que as ovelhas elejam o lobo para serem devorados. Basicamente é este o conselho que está sendo dado pelos balaões deste mundo aí. Agora, é importante a gente também entender aqui o contexto do porquê o PT está recorrendo a esta estratégia, não é? Que não é só um tal chamado pastor, mas ele tem procurado contratar, angariar apoio de alguns chamados líderes evangélicos para tentar comunicar a seguinte mensagem para o povo. Olha, o conselho que eles receberam não fale de pautas de costumes, não é? As pautas de costumes são: não fale de ideologia de gênero nas escolas, não fale de os novos modelos de família, trisal
e projetos de lei aí que estão propondo coisas como incesto, coisas como promiscuidade dentro da própria casa. Não fale sobre isso, mantenha-se longe dessas pautas. De drogas, né? Legalização das drogas, não fale disso, porque o povo, o eleitorado evangélico cristão, não quer ouvir sobre isso. Mas fale, o conselho deles fale sobre comida no prato, sobre faculdade para os seus filhos, fale sobre a bolsa para isso, a bolsa para aquilo. Leve o povo a pensar sobre dinheiro no bolso. Não é? Porque dinheiro no bolso as pessoas gostam, todo mundo gosta, todo mundo quer. Ou seja, enganem as pessoas. Por que o povo evangélico, cristão, acabou se afastando da esquerda? Por que o povo evangélico, cristão, acabou se desiludindo com a esquerda, que por muito tempo andou junto? Mas de uns anos para cá, parece que a esquerda acordou para o fato de que o povo cristão não estava mais apoiando a esquerda e agora a esquerda está se perguntando como é que nós vamos fazer para trazer esse público de volta. Eu acho que a gente precisa entender, em primeiro lugar, e o PT e a esquerda de forma geral, o que eles precisam entender, em primeiro lugar, é o que eles fizeram para afastar esses eleitores, que é o que ninguém quer falar. E a verdade, Bispo Renato e você que está acompanhando, é que durante muitos anos o engano foi implementado através de uma cultura na mente do povo brasileiro de que o lado social só foi feito pela esquerda. Então, quando se associa aos projetos sociais, ao auxílio ao pobre, ao auxílio ao jovem nas universidades, então as pessoas culturalmente lembram disso associado a partidos de esquerda, quando, na verdade, isso são projetos de governo. Hoje, nós tivemos aí uma ação do atual presidente que eu achei que foi maravilhosa. Mostrar para o povo brasileiro que um projeto social que ajudou milhares de pessoas, que nasceu em um governo de esquerda, não é do governo de esquerda, é do povo brasileiro, que foi a mudança de um nome, de um projeto social de uma bolsa, que era um nome de Bolsa para a Família, para um projeto social do nome do país, que leva o nome da nação, o Auxílio Brasil. Então, a primeira coisa que a gente precisa ajudar as pessoas a culturalmente desassociar é de que todo o trabalho social realizado pelo governo é um projeto de governo e não um projeto de partidos políticos. Os governos vão passar, as eleições sempre vão mudar, como mudam aí, mas as pessoas as construções dos pilares do que foi feito estão aí estabelecidos. Então, Ou seja, o que você quer dizer, desculpe interromper, é que não há governo que não possa, ou que não tenha a obrigação de cuidar do pobre. Exatamente. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, porque é parte do governo, a Bíblia fala isso, o pobre, Jesus disse, os pobres sempre terão entre vós. Os pobres sempre vão existir e, por isso, o governo sempre terá de cuidar dos pobres. E não vai jogar uma bomba ali e desfazer Exato. Tudo, né? Cuidar dos pobres não é marca registrada da esquerda. Isso é uma obrigação humana, de qualquer ser humano, cuidar do pobre. E a Bíblia fala sobre isso, que a obrigação do ser humano é cuidar daquele que é menos privilegiado. Isso não é um privilégio da esquerda. Agora, outra coisa que eles não falam, Alessandro, é o seguinte: a esquerda combate tanto, não é? A gente viu ali o Lula falar da classe média, acho que tem até um clipe sobre isso. O Lula bateu tanto na classe média, reclamou, né? O pessoal criticou ele, que ele estava falando da classe média com um relógio caríssimo. Sim. Né? Um relógio, sei lá, de 80 mil, não sei quanto. Mas, enfim, e casou agora recentemente também um casamento que poderia se dizer que foi, no mínimo, classe média alta. Né? Pobre não via assim. Pobre não casaria ali como ele casou. Mas, enfim, criticou tanto a classe média, etc. Mas não fala que os grandes filantropistas do mundo são quem? Quem são os grandes filantropistas do mundo? Os grandes empresários. São os bilionários do mundo. Bill Gates, Warren Buffett, dois dos grandes, maiores bilionários mais ricos do mundo, fizeram um compromisso de doar até 90% da sua riqueza, da sua riqueza, para projetos sociais.
Quer dizer, então, quem está ajudando o pobre? O rico está ajudando o pobre. É claro que nem todo rico ajuda o pobre, mas, historicamente, ao longo da história, nós vemos isso, e isso está alinhado com a palavra de Deus. Quando a gente vê a parábola do bom samaritano, o bom samaritano ajudou aquele homem com os bens de quem? Do governo? Ele ligou para algum órgão do governo para socorrer o samaritano? Não. O homem ferido? Não. Ele tirou do seu bolso e ajudou, este é o princípio alinhado com a palavra de Deus. A ação social começa com o indivíduo. Quando você pega o governo para fazer ação social, como você falou, ainda que seja obrigação de qualquer governo, mas quando a gente vai olhar a ineficiência dos governos, você vai ver que o governo tira 10 de você pelos impostos, o governo tira 10 de você, fica com 9 e distribui 1 a conta-gota para o necessitado. Por quê? Porque a burocracia e a ineficiência do governo é tamanha que a maior parte do que eles recolhem de impostos não chega de volta na população. Não é isso que a gente vive a reclamar? Não vamos falar de caridade, não. Vamos falar de obrigação. Vamos falar do que é obrigatório, a segurança, a saúde, a educação, tudo isso não chega. O governo sofre de um grande problema, um grande marasmo, uma grande enfermidade, uma doença chamada burocracia, ineficiência, que é quando o governo se incha, e governo de esquerda então nem se fala, quando se incha o governo e aquilo se torna uma máquina pesada e todos aqueles impostos não chegam ali, na sua maioria, no benefício final que é a população. E o que a esquerda deseja é fazer a pessoa ficar dependendo daquela cesta básica. Então ele quer controlar a pessoa. Então está aqui uma cesta básica e vai depender dessa cesta básica, dessa ajuda, desse valorzinho para o resto da vida. Então não é ajudar o pobre, não. É fazer o pobre se tornar dependente do governo. E a direita, ela já promove o empresariado. E a igreja promove a mudança de vida, porque a igreja também faz obra social. Aliás, quem mais ajuda esse Brasil são as igrejas evangélicas. Mas junto com a cesta básica, a palavra de fé, sua vida vai mudar. Daqui a pouquinho aquela pessoa que recebeu já está ajudando outros. A vara para pescar, não é só o peixe. A vara para pescar, a fé. Então a pessoa recebe hoje a cesta básica, daqui 3, 4, 5, 6 meses, ela já está produzindo e ajudando outras pessoas. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque culturalmente as pessoas elas associam a questão de governos e de projetos sociais a pautas de esquerda, e não é. A esquerda se apropriou de um direito que é da pessoa, do ser humano, e que hoje no país, se há um movimento de uma forma correta, de levar as pessoas à libertação disso, daquele que hoje tem necessidade, que recebe um auxílio, ele recebe por determinado tempo para que ele possa sair daquela vida e ter a projeção para ter uma nova vida. E o que a gente vê, Alessandro, é que a ideologia tem sido colocada acima do bem-estar da sociedade. Porque mesmo quando a gente tem um governo em que o executivo é de direita, mas isso não significa dizer que a esquerda não esteja participando. Porque quando a gente vive numa democracia, como é o caso do Brasil, a esquerda também tem os seus representantes no legislativo. E aí, às vezes, a gente vê casos como foi mostrado na matéria, eu não tinha conhecimento, soube agora, em que houve um projeto de lei a ser votado no Congresso que favorecia o saneamento básico, fazendo levantar incentivo dos empresários privados. Obrigado. Então, por que eles votam contra? Por que votar contra? Porque, na verdade, é mais ou menos assim. A gente poderia fazer o gol junto, mas é ele que vai fazer. Se eu vou tocar para ele fazer o gol? Ah, não. Então vamos votar contra. Então, não se visa o bem da população, se visa a sua ideologia. Se aquilo que vai ser aprovado não vai ser favorável para aquela ideologia, para aqueles que defendem a esquerda... Aquele lado, né? É porque, no fundo, nós somos uma democracia
em que cada um tem pensamentos diferentes, mas deveríamos todos estar favorecendo o bem-estar das pessoas. Peraí, saneamento básico, o Brasil precisa, o Brasil carece disso, nós estamos muito atrasados em relação a isso. Então, era aquele tipo de projeto de lei que deveria ter 100% de aprovação. Deixar as diferenças de lado, que diz que quer o bem da população se posiciona contrário a isso. É ideologia acima do interesse do povo, realmente. Então, e a gente vê isso, que o propósito da oposição hoje em dia, isso acontece dos dois lados, mas a esquerda, principalmente, a esquerda é vingativa, a esquerda é maliciosa, a esquerda, ela trabalha com engano, como nós estamos vendo aí neste conselho de Balaão, para enganar as pessoas. A gente vê, por exemplo, muitas das coisas que acontecem, que são boas para a população, os canais de comunicação não divulgam aquilo que está disponível para a população, só divulga, só acha o problema, o defeito. É tipo, eu estou olhando para a sua roupa, eu não vou olhar a sua roupa toda e falar assim, poxa, o seu terno é bonito, Alessandro. Eu vou olhar assim, ó, tem um cisco aí no seu sapato, que você é um relaxado por causa desse cisco aí no seu sapato. Quer dizer, é assim que a mídia olha. A mídia que normalmente está do lado da esquerda, porque a esquerda sempre bancou a mídia, fica fazendo com o governo, atacando, quer dizer, um espírito de divisão, um espírito de destruição, como você está falando. É ideologia acima de interesse do povo. Então as pessoas têm que abrir os olhos e a esquerda tem que entender, como a gente falava no início, por que o povo evangélico desencantou da esquerda. Por que o povo evangélico desencantou destes que outrora mantinham uma cortina de fumaça para cobrir as suas verdadeiras intenções? Porque hoje é bonito um político de esquerda, um candidato, chegar na televisão, na mídia e falar assim, olha, eu quero ver comida no prato do povo, porque o povo está sofrendo com isso, o povo está sofrendo com aquilo. É bonito o candidato falar isso, mas quando a pandemia estava aí, esses mesmos candidatos estavam mandando fechar tudo. Estavam mandando o povo ficar em casa. Agora que não é só o Brasil, é o mundo que está nessa pandemia econômica, agora é culpa do governo atual. E eu não estou aqui para defender, quero deixar bem claro, eu não estou aqui para defender Bolsonaro. Se a gente fizer um programa para criticar Bolsonaro, esse programa vai ser talvez tão longo quanto este, ou mais longo ainda, porque Bolsonaro também teve os seus pastores prostitutos, que todo mundo viu aí, que se corromperam para mamar nas tetas do governo, e está errado também, não importa que lado, se é um pastor que toma o lado pessoal e quer se aproveitar das pessoas do governo, está errado, não importa se é a esquerda ou se é a direita. Nós não estamos aqui defendendo direita, nós estamos aqui falando do quê? Da verdade. Da justiça. Do que é justo. E não é justo o que está se propondo fazer com o povo. Mentira. Não é justo. A mentira não é correta com ninguém, nem da esquerda, nem de direita, não é justo. E nós estamos aqui como pastores que devem pregar a verdade, falar a verdade para o povo. Porque no momento que um partido político contrata um chamado pastor para mentir para o povo, ora, isso revolta a gente. Isso nos revolta. E é por isso que nós estamos fazendo esse programa, para que você, povo cristão, evangélico, você abra os olhos para o que está aí, porque não adianta você reclamar, o governo, o Brasil está assim, o Brasil está assado. Vamos falar aqui a verdade. O governo atual está há quanto tempo no governo? Agora vamos fazer 3 anos, né? 3 anos e alguns meses. 3 anos e alguns meses. 3 anos e alguns meses. Houve a mudança do governo de 16 anos do PT e seus aliados para o governo que estamos aí agora. Quer dizer, se houvesse o mínimo de decência de um político, deveria ser o seguinte, olha, nós estamos colhendo hoje frutos de políticas de 16 anos. Porque em 3 anos não se muda o país. Ainda mais no meio de uma pandemia que já vai para mais de 2 anos. Pelo amor de Deus, é desafiar a nossa inteligência. A esquerda tem que parar e se perguntar, vocês realmente querem insultar a inteligência do povo cristão? Vocês realmente querem insultar a inteligência do povo evangélico? Vocês pensam que a gente é burro, que a gente não pensa?
Você pensa que o povo evangélico é burro? Que você pode ver que a mídia, de forma geral, quando retrata o evangélico, gosta de retratar o evangélico como pobre, como miserável, como analfabeto. Zé Povinho. Zé Povinho. É isso, é assim você, meu irmão, você, meu amigo cristão, católico, evangélico, de qualquer denominação, você que não é de nenhuma denominação, mas você é cristão, eu pergunto a você, é justo essa forma que você é tratado pela mídia, da forma que você é representado na mídia, de todos os tipos? É online, é televisão, é novela, é filme, é série, e agora partidos. É justo você ser tratado dessa forma? Então, o povo de Deus tem que acordar, porque se a palavra diz que é a verdade que nos liberta, o que fazer com um partido que está recorrendo à mentira como estratégia de eleição? Mentira atrás de mentira. Inclusive, fizeram aí um café de pastores, pseudos pastores, para dizer que tem evangélicos do lado do PT. E aí relacionaram ali o nome das igrejas participantes. E eu fui consultar. A maioria daqueles nomes não tem CNPJ e algumas CNPJ de pouquíssimos meses. Quer dizer, estão criando igrejas para dizer que tem igrejas do lado deles. É mentira em cima de mentira. Deixa eu mostrar aqui cronologicamente essa farsa, essa mentira. Do quê? Você vai falar agora do como a esquerda... Como é que isso se originou? Como é que começou isso? Primeiro, todo mundo sabe, né? No dia 15, vou mostrar a data aí, uma notícia que isso foi noticiado em todos os canais de comunicação, mas no dia 15 de abril, essa notícia está aí, nós até circulamos ali para as pessoas enxergarem lá. STF confirma a decisão de Fachin e anula condenações e mantém Lula elegível. Então, no dia 15/4 de 2021, a esquerda, através do seu principal representante, o ex-presidiário e ex-presidente da República, recebeu, então, aí a liberação para disputar as eleições. Que, diga-se de passagem, não foi absolvição dos crimes pelos quais ele foi condenado. Foi simplesmente a anulação da competência dos tribunais onde ele foi condenado. Sim. Ou seja, não houve absolvição. Houve cancelamento da condenação. Em todas as instâncias, diga-se de passagem. Exatamente, foi condenado em todas as instâncias. É isso que o povo tem que entender. A pessoa em questão não foi inocentada, mas usou-se de... O ministro anulou as condenações por uma técnica, um ponto técnico da lei para dizer o seguinte: não, vocês que condenaram não tinham jurisdição, não tinham competência para fazer o tal. Aí se iniciou, 15/4 de abril. Então, o PT, o que ele fez? A partir do momento que o ex-presidiário e ex-presidente estava apto pela lei para disputar as eleições, eles fizeram uma campanha de medição de solo. Começaram a fazer pesquisas no território nacional para verificar como estava a questão do ex-presidente. Então, o que se foi perceptível? E levaram 5 meses para fazer isso. Nesses 5 meses, eles perceberam o quão distante o povo evangélico havia saído das garras do PT, das mãos do PT, se afastado, se distanciado do PT. E por quê? Essa, como o senhor falou agora há pouco, essa deveria ser a pergunta. Por quê? Porque o PT não era mais o partido dos trabalhadores, mas o partido da liberação das drogas, da legalização da maconha, da liberação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o partido contra a família tradicional, de gênero nas escolas. Da ideologia de gênero nas escolas. Então o povo evangélico falou, isso aqui não coaduna com os nossos princípios, não é mais o partido que tem os nossos princípios e valores. Então nesses 5 meses de diagnóstico que eles demoraram, então eles perceberam, nós precisamos de uma reaproximação. Então no dia 5/9 de setembro, quer dizer, 5 meses depois, pode colocar a data aí, por favor, 5/9,
que acontece? Foi publicado, PT investe em aproximação com evangélicos. Conheça os pastores de Lula. Quer dizer, de onde surgiu? 3 meses. O que a gente entende por essa notícia aqui, Bispo Adilson, Bispo Renato e Bispo Eduardo Bravo? 3 meses eles tentaram aproximação com os principais líderes evangélicos. E o que eles encontraram? Nada. Porque hoje os evangélicos, os pastores, os líderes evangélicos, em primeiro lugar, a gente tem aqui o representante de uma igreja que se comunica, nós nos comunicamos e nós entendemos o quão nocivo tem sido isso para a pregação do evangelho. Porque além de tudo isso aí, contra a família e tudo que é nocivo aos nossos valores, eles ainda querem fazer marcos que impedem a gente de pregar o evangelho, a palavra de Deus. Então, eles não encontraram portas abertas. Então, o que eles fizeram? Buscaram aproximação com os menores pastores evangélicos. Aquelas igrejas que têm 20 membros e foram criando núcleos. Por quê? Porque os evangélicos hoje no Brasil representam 65 milhões, segundo o Censo de Pesquisa de 2020. São mais de 31%. Em outras palavras, é o fiel da balança, é quem decide as eleições hoje de 2022 no Brasil. Então, por isso que há essa aproximação. Não é preocupação com o povo evangélico, não é que eles têm respeito pelo povo evangélico. O que eles têm é interesse no voto. E atenção, pastores evangélicos e membros das igrejas evangélicas em geral. Muitos nesse meio aí acabam se corrompendo e até às vezes se vendendo a troco de bananas para ter o voto do povo evangélico. Então, que isso sirva de alerta, porque aqui está a razão. Essa aproximação busca, na verdade, o voto do povo evangélico que vai decidir essas eleições. Pois é, nós vamos agora colocar aí um trechinho, você falou aí do voto. Eu queria colocar, na verdade, a matéria que fala da venda do voto. Infelizmente, um dos graves problemas que nós temos no Brasil ainda hoje é exatamente a venda de votos. Vamos acompanhar. Qual o significado do voto? O voto é uma forma de demonstrar opinião, vontade ou preferência por algo que está sendo colocado em votação. Por exemplo, nas eleições, ao votarmos em um candidato, expressamos nossa vontade de que ele seja eleito. Essa decisão é feita com base em nossas crenças, valores e no que acreditamos que será melhor para a nossa sociedade. Mas o voto está presente em nossas vidas, além das eleições. Você provavelmente já votou em grêmios estudantis, centros acadêmicos, associações de bairro e condomínios, não é mesmo? Quem dera se todos tivessem essa conscientização. Mas, ao contrário do que se foi estabelecido pela lei, as pessoas tentam, de todas as formas, se beneficiar. Na corrida durante as eleições, muitos candidatos e seus cabos eleitorais vão às ruas com formas de suborno através da politicagem para angariar votos. O advogado Marlon Reis, um dos advogados do movimento de combate à corrupção eleitoral do Brasil, disse em uma entrevista à BBC News: qualquer tipo de vantagem é utilizada como moeda de troca. Facilidades na rede pública, como furar a fila para consultas ou cirurgias, ou laqueaduras no caso das mulheres. Explica ele. Cestas básicas, tijolos, telhas, medicamento, comida e bebida também são ativos comuns usados para comprar a decisão de alguém na urna. Para os mais ricos, serve até a promessa de regularização fundiária do imóvel. Já o TSE publicou: a percepção do eleitor no sentido de que a compra de votos é um crime ainda é pequena. Dessa forma, muitos enxergam como naturalidade oferecer o voto em troca de benefícios. Até onde o ser humano irá? Tanto no suborno, quanto a população se rebaixando a tais atrocidades em prol de seu bel prazer.
A vereadora Cátia Aparecida Azarias, eleita no ano passado no município de Rubiataba, oferecia, por exemplo, combustível, bebida alcoólica, patrocínio de festas e até o custeio de partos e laqueaduras. Os eleitores confirmaram à Justiça o recebimento de benefícios em troca de votos. A vereadora foi condenada a 15 anos de prisão em regime fechado. O que mais iremos nos deparar ou nos surpreender para que cada partido coloque seus indicados nos locais que lhes agradam? Seu voto vale muito, mais do que alguns reais ou algum benefício momentâneo. Ele vale 4 anos. Pense bem, suas atitudes no presente influenciarão no futuro seu e da sua família. Em tempos de eleições, o voto é a coisa mais importante. Afinal, é o voto quem decide qual candidato vai ganhar. O direito de escolher quem vai governar o país acontece a cada 4 anos. E é por isso que o voto e a escolha do candidato são tão importantes. Mas será que os brasileiros lembram em quem votaram na última eleição? Você tem costume de pesquisar o candidato antes de votar? Sim, tenho, não só pela televisão, onde tem os debates, mas sim pela internet, pelo que o candidato está fazendo até o momento, ou o que ele fez no passado. Para senador, você votou? Votei, mas não lembro. Costuma pesquisar o candidato antes de votar? Não pesquiso. Porque eu não... eu voto por votar mesmo, não tenho muita explicação. Você costuma pesquisar o candidato antes de votar? Pesquiso, mas a informação que a gente tem é pouca, né? Às vezes a mídia também não posta aquilo que a gente precisa. E o Brasil não tem muita história da política para contar. Então as fontes também não são muito confiáveis. Então eu prefiro votar nulo. O senhor venderia seu voto? Não. Por quê? Não. Isso eu não vendo, não. O voto é uma coisa sagrada, né? É para melhor do nosso país, né? Então tem que ser uma coisa justa. Você venderia seu voto? Não. Porque é um essencial da população eleger aquele que nós queremos o bem para nós, não só para mim, como para a população em si e que corresponde às nossas expectativas. O senhor venderia seu voto? Eu venderia por um Brasil melhor. Se eu tivesse certeza que o Brasil ia melhorar, eu venderia. Você já vendeu ou venderia o seu voto? Jamais! Porque não, isso é questão de ética também, né? E também parte do indivíduo uma moral que a gente tem que ter. Então, de jeito nenhum, ele pode oferecer horrores, mas não me convence. Você venderia o seu voto? Eu venderia, mano. Porque, papo reto, eu mesmo preciso de dinheiro. Qualquer dinheiro que vir pra minha mão, eu tô vendendo as minhas coisas aí. Mas você não acha que o teu voto de hoje prejudica no futuro da sua família amanhã? Agora você me deu uma ideia, né? Mas eu venderia do mesmo jeito. Aí você tem a resposta, porque nós temos políticos que temos no Brasil, não é? Por que o Brasil é uma potência mundial? Né? O mundo tem inveja do Brasil. As nações do mundo ficam de olho grande no nosso país, nos seus recursos e tudo mais. Mas por que o Brasil não sai, não alavanca, não deslancha, não decola? Sabe por quê? Porque o povo elege uma cópia de si mesmo. Enquanto você não mudar a sua cabeça como eleitor, você vai continuar colocando lá pessoas que vão tirar vantagem de você. O que as pessoas precisam entender é que nenhum político tira um centavo do bolso para comprar voto. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro é o dinheiro que não está lá contabilizado na escola, nas merendas, que o seu filho deveria chegar e ter para comer. Não está no hospital com remédio ou com o salário do médico no hospital público, com as medicações do hospital público, que você chega doente, ou um familiar seu chega doente, e deveria receber o atendimento e não tem.
Esse dinheiro deveria estar, sabe aonde? Na rua da sua casa pavimentada, no seu asfalto, lá na rua que você tanto sonha em ter pavimentada. Então, é aí que está. As pessoas, quando elas aceitam esse tipo de suborno, elas precisam ter a consciência que esses políticos não pegam daqui do bolso, estão roubando ela mesma, roubam a população. Por isso, se a gente quer um fim aos políticos que compram votos, tem que ter um fim aos eleitores que vendem o seu voto. É a lei da oferta e procura. Oferta e procura. Então, você tem que cobrar do seu político, do seu candidato, aquilo que você realmente precisa, aquilo que a população, de forma geral, precisa. Você quer a justiça, você quer a coisa certa, então não faça do jeito errado, pensando no seu, pensando em você. Como o rapaz falou ali, para falar a verdade, eu venderia, porque qualquer dinheiro no meu bolso agora ajudaria. Esse é o problema. A pessoa só pensa nela, ela não pensa no todo. Então a gente vive numa selva, não é? Onde é a lei do mais forte, cada um querendo tirar o seu, garantir o seu. Esse é o grande problema do nosso país, sempre foi. E quando que isso vai mudar? Quando mudar a cabeça. E uma coisa também que tem que mudar, que nós vimos ali nas entrevistas, é que as pessoas nem lembram em quem elas votaram 4 anos atrás, que elas vão cobrar de quem elas não lembram. Como é que elas vão cobrar do deputado, do senador? Porque as pessoas no nosso país têm o péssimo hábito de focarem somente nos grandes nomes das eleições, né? Os cargos executivos, presidente, governador, os cargos executivos. A pessoa pode até dizer, eu vou votar no A, vou votar no B, mas ela não sabe que talvez mais importante do que o cargo executivo são os cargos legislativos, porque nenhum projeto de lei vai ser passado pelo executivo, vai ser passado pelos deputados lá na Câmara Federal, lá no Senado. Então é tão quanto, se não mais importante, que você escolher o presidente e o governador, você escolher o deputado estadual, o deputado federal, o senador que vai te representar, que vai barrar as leis que você não quer que passem, aquelas leis que vão contra os seus princípios e valores, e vai aprovar aquelas leis que promovem os seus princípios e valores, no caso dos cristãos, os princípios cristãos. E alguns entrevistados disseram que não fazem a pesquisa. E aí, há até o risco da incoerência de repente, a pessoa votar no nome para o executivo, presidente, ou governador, ou prefeito, e ela está, por falta de pesquisar, ela está elegendo ou votando num parlamentar que vai se opor àquele que ela elegeu para ser governador, ou presidente, ou prefeito. Ou seja, ela arruma uma bagunça. Sim. Ela mesma contribui para trava tudo, né? E não só isso, olha só que curioso, dentro disso que você está falando, Bispo Adilson. Olha que curioso. Ela pode votar num presidente de direita, eleger um presidente de direita, porque ela votou nele, e ainda assim, pautas, assuntos da esquerda podem passar no Congresso e Senado se ela votar em deputados da esquerda. Porque quem vai fazer a coisa acontecer são eles. Sim. Quem vai aprovar os projetos de lei são eles. Então não adianta você votar em um que pensa uma coisa e no outro que é contrário a este. Você tem que alinhar os seus pensamentos, os candidatos com os princípios que você defende, que você acredita. Então, é por isso que a gente tem dito que é impossível um cristão ser de esquerda, porque quando você pesa os princípios de um, não batem com os princípios do outro. E é o que a gente vai ver agora nesta matéria. Veja só. Depois de tantos argumentos, ficou claro que, diferente do que muitos pensam, o cristão não é ingênuo e está cada vez mais atento ao que acontece no cenário político brasileiro. Afinal, a política tem o poder de influenciar o andamento de todas as áreas da vida de uma pessoa, inclusive a sua liberdade. Portanto, cuidado com a lábia de pessoas que dizem que são e não são. Afirmam que fazem, mas quando tiveram a oportunidade, não fizeram. Antes de escolher alguém para te representar, pesquise.
Uma pessoa, seja ela eleita para presidente, governador, senador ou deputado, vai governar baseada em seus princípios e diretrizes orientadas pelo partido que faz parte. Cada cargo tem sua função específica, que está relacionada à aprovação de leis e medidas que serão aplicadas a todos. Desta forma, responda: como dar um voto de confiança em quem defende a ideologia de esquerda? Quer mudar o conceito de família? Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Que busca anular a igreja da sociedade. Que prospera dividindo pessoas. Que culpa a sociedade e não responsabiliza o indivíduo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Que confunde justiça com igualdade. Que parece defender a democracia, mas gosta do poder. Quer tomar de volta a liberdade do povo. Tem algum setor da empresa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962, não é possível. Então eu penso que nós vamos fazer uma coisa muito nova. O poder que o povo tem nas mãos é imenso, mas não pense que não vão tentar anulá-lo através da enganação. Quando se trata de política, a análise crítica dos fatos e o que está por trás deles é essencial. A gente está chamando as pessoas a um raciocínio, a um uso da inteligência. A pessoa falou ali na entrevista: a gente não sabe muito de política no Brasil, a gente não sabe muito sobre os candidatos. Não sabe porque não procura, não sabe porque não pesquisa, porque as informações estão aí. Nós estamos vivendo na era da informação, não se esqueça disso. É mais difícil enganar as pessoas hoje, ainda que tentem, mas é mais difícil. Então você tem que se informar. E quando você se informar, o que você vai concluir? A gente conclui que tudo que a esquerda toca fica pior. Basta você olhar isso. A esquerda toca na segurança, ela defende o bandido, o roubo e ataca a polícia. Né? Então, causa uma baderna na segurança do país. A esquerda toca a economia, ela trava o empresariado, trava o empreendedor, provoca o desemprego, promove o assistencialismo, dá assistência de bolsas disso, bolsa daquilo, o desemprego aumenta e a economia fica, ninguém investe nada. Não é? A esquerda toca na saúde, traz médicos lá de Cuba. Em vez de investir na medicina do Brasil, traz médicos de Cuba. A esquerda toca na saúde, não, vamos fechar tudo, fecha tudo. Não é? A esquerda toca na educação. O que são as escolas hoje? Vocês se lembram do tempo de escola de vocês? Eu estudei em escola pública. Eu também. Também, a vida toda. Eu estudei em escola pública e eu tive uma boa educação. Mas isso foi há quê? 40 anos. 40 anos atrás. Sim. Quando a esquerda não estava no controle da educação. Hoje, você tem a esquerda basicamente no controle da educação, onde o professor não tem segurança em sala de aula, os alunos não sabem o que é ordem, disciplina. O ensino nas escolas hoje, a escola está mais preocupada hoje em ensinar ideologia de gênero, ensinar essas pautas esquerdistas, do que matemática, ciências, as outras coisas que a gente manda os filhos para a escola para aprender. Os alunos de hoje não sabem o que é educação moral e cívica. Não sabem. Ia falar exatamente isso que o senhor não falou, que a esquerda toca da parte da corrupção, né? Que o senhor não tocou no assunto. Não, aí fala do governo. A esquerda toca no governo, enche o governo. Cria-se uma situação promíscua entre governo e as grandes empresas, como nós vimos aí na Lava Jato. Sim. O que aconteceu? Quer dizer, se você olhar, a esquerda toca na arte, na cultura.
que acontece? Baderna, desmoralização. Crianças vendo artistas nus. Libertinagem. Toca na família, meu Deus do céu. A esquerda tocou na família. O que aconteceu? O que está acontecendo com a família? É trisal, é incesto. É isso que a esquerda faz. Você cristão, pelo amor de Deus, você católico, você evangélico, não importa a sua denominação, abra os seus olhos, julgue por você mesmo. Não se iluda com discurso bonito de comida no prato, de o seu filho para a faculdade, você se lembra disso. Hoje nós estamos colhendo os anos que a esquerda esteve no poder. Então, abra os seus olhos, porque se é a verdade que liberta, o mínimo que você tem que fazer é buscar por ela e não se enganar por discursos bonitos. E repito, eu não estou aqui apelando para você votar em candidato A ou B. Eu estou apelando para a sua inteligência, o uso da sua inteligência, que é o que Deus nos chama a fazer, ao raciocínio. Vamos raciocinar juntos. Deus chama o povo dele na Bíblia. Raciocinemos juntos. É isso que a gente está apelando para as pessoas fazerem. Estamos usando esse espaço para levar às pessoas uma consciência. Alguns poucos comentários dizendo assim, deveria estar falando de Jesus, deveria estar pregando a Bíblia e não se envolvendo no assunto da política. Bem, nós temos que alertar as pessoas hoje do perigo da esquerda para podermos ter liberdade, continuar a ter liberdade religiosa para pregar o evangelho no Brasil, porque já há projetos de lei da esquerda para impedir que a Bíblia seja distribuída em hospital, presídio, biblioteca, lugares públicos. Há projeto de lei para impedir a evangelização no ambiente público e privado. Quer dizer, até um momento de oração dentro de casa, a esquerda quer impedir. Então, estamos chamando a sua consciência para garantir o nosso direito de continuar pregando. Porque se tudo que a esquerda toca fica pior, se ela tocar nas igrejas, então tudo isso que você falou vai acontecer. Censura, restrição, portas fechadas, impedimento de pregar na TV, no rádio, nos meios de comunicação, nos lugares públicos, divulgação da palavra de Deus, tudo isso vai acontecer, porque é o que a esquerda sempre fez e sempre quis fazer. Agora, você quer falar de pobre? A esquerda quer falar dos pobres, de ajudar os pobres? Eu acho que a esquerda precisa ler um pouquinho mais a Bíblia se quiser falar com o povo evangélico. Porque o que a Bíblia ensina com respeito aos pobres é a independência econômica. É a dependência de Deus e de si mesmo. Se esses tais pastores, chamados pastores da esquerda, do PT, tivessem o mínimo de entendimento da palavra de Deus, estariam pelo menos falando o correto para aqueles que o contrataram. Que o povo evangélico crê em um Deus que o tira do pó, um Deus que o levanta da pobreza e da miséria pelos seus próprios esforços e não por esmolas e migalhas do governo. Esta é a crença cristã, esta é a nossa fé e nós não vamos comprometê-la por bolsa de nenhum tipo. Fique atento a isso, você cristão de qualquer denominação. Bom, eu acho que, da minha parte... E se alguém disser se a gente está se colocando de um lado ou de outro lado, de direita ou de esquerda, não. Nós estamos simplesmente mostrando os dois lados, para que você tire as suas conclusões. Se, por exemplo, você é aquela pessoa que diz assim, poxa, mas eu acho legal que ensine as crianças na escola que elas podem escolher o sexo delas sem atentar para biologia. Eu acho que realmente seria uma boa liberar o casamento de 3 pessoas. Ou o incesto, legalizar o incesto. Eu acho que seria legal, por exemplo, a liberação das drogas. Bom, então você já sabe que você tem um pensamento que coaduna com a esquerda. Então, nós não estamos aqui dizendo que apoiamos um lado ou outro. Nós estamos mostrando os dois lados, para que cada pessoa, de acordo com aquilo que pensa, tome a sua decisão. E para deixar bem claro que a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus,
isso é muito forte, né? Ela está aberta para todos, sempre esteve aberta e sempre vai estar aberta a todos. Mas a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela não está aberta para tudo. Ela está pautada na palavra de Deus, ela tem princípios, ela tem valores. Então, é essa igreja que não apoia esse tipo de pensamento. Aberta para todos, mas não para tudo. Não para tudo. Né? Interessante isso aí. As colunas que regem a nossa fé, os valores que regem a nossa fé, devem ser preservados. Exato. Bom, nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima com mais um Entre Linhas. Até lá. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde